Em 1860, numa pequena cidade chamada Worcester, na África do Sul, algo aconteceu num culto de jovens que ninguém esperava. As pessoas começaram a chorar, a confessar pecados, a orar em voz alta simultaneamente. O culto, que começou às 19 horas, foi até a madrugada. Andrew Murray, que estava presente, tentou organizar o culto e não conseguiu. O que estava acontecendo ali era maior do que qualquer liturgia. Ele escreveu depois: "Não sei se isso é de Deus ou não, mas se for do diabo, Deus precisa urgentemente fazer algo melhor." Hoje você vai entender como Murray aprendeu a identificar e cooperar com movimentos genuínos do Espírito Santo, o que ele ensinava sobre oração intercessória e por que ela é diferente da oração comum, e como um grupo de pessoas orando em silêncio numa cidade pequena pode mudar o curso espiritual de uma nação. O avivamento de 1860 na África do Sul foi um dos mais documentados da história. Começou exatamente como Murray descreveu, em cultos de jovens, com espontaneidade, com manifestações que a liderança não havia planejado. Murray aprendeu naquele período a distinguir entre o que ele chamava de avivamento de superfície, emoção sem transformação, e avivamento real, que sempre deixava uma marca duradoura nas comunidades e nas vidas individuais. Emoção sem raiz dura uma semana. Transformação com raiz dura uma geração. A intercessão para Murray era um nível de oração diferente da petição comum. Na petição, você pede por você. Na intercessão, você se coloca no lugar do outro diante de Deus. Murray ensinava que o intercessor é como um embaixador. Ele representa o interesse de outro perante a autoridade maior, e que esse papel tinha um custo real. O intercessor carregava o peso do que pedia. Você não pode interceder com leveza pelo que Deus carrega com seriedade. Ele desenvolveu grupos de intercessão em várias cidades da África do Sul. Pequenos grupos que se reuniam semanalmente para orar especificamente pelas nações, pelos líderes políticos, pelas missões em outros continentes. Sem alarde, sem publicidade. E documentou os resultados ao longo de décadas, conversões em países que esses grupos nunca visitaram, abertura de campos missionários que pareciam fechados, mudanças políticas que humanamente não tinham explicação. A oração intercessória não é a última ferramenta quando tudo mais falhou. É a primeira ferramenta quando você entende como o reino de Deus funciona. Inscreva-se no canal. Os 2 últimos episódios da série são sobre John Wesley, nosso carro-chefe. Não perca! Murray escreveu um livro chamado Com Cristo na Escola de Oração, que se tornou um dos textos mais influentes sobre vida de oração da história cristã. Nele, ele percorre cada ensinamento de Jesus sobre oração no Evangelho de João e demonstra como esses princípios eram práticos e aplicáveis. A frase central do livro é esta: a oração é o único canal pelo qual a graça de Deus pode fluir para o mundo. Não no sentido de que Deus está limitado pela nossa oração, mas no sentido de que Ele escolheu honrar a participação humana no seu plano.
Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu fazer muitas coisas em parceria com quem ora. Essa é a dignidade da oração. O legado de Andrew Murray é um chamado que ainda ressoa. A igreja que não ora não tem poder. Não porque Deus a abandonou, porque ela abandonou o único canal pelo qual o poder de Deus flui. E a promessa que Murray fazia, baseada em décadas de experiência documentada, é que qualquer pessoa, em qualquer cidade, em qualquer situação, pode começar hoje a ser um intercessor. Sem título, sem ordenação, sem plataforma. O maior posto de influência no reino de Deus não é o púlpito, é o joelho. Mas há uma dimensão do avivamento de 1860 que Murray explorou nos seus escritos posteriores e que tem implicações profundas para qualquer pessoa interessada em mover o coração de Deus. Ele observou que o avivamento de Worcester não havia sido planejado por nenhum líder. Não havia um homem de oração extraordinária que o havia iniciado. Eram jovens comuns, sem experiência ministerial, sem treinamento teológico, que simplesmente não haviam parado de orar. Deus não procura os mais preparados para iniciar avivamentos. Procura os mais disponíveis. Murray também escreveu sobre o que chamava de o paradoxo da intercessão. Quanto mais você ora pelos outros, mais você é transformado. A intercessão genuína muda o intercessor antes de mudar a situação pela qual ele ora. Porque quando você se coloca diante de Deus em nome de outra pessoa, você inevitavelmente começa a ver essa pessoa através dos olhos de Deus. E ver alguém através dos olhos de Deus transforma completamente como você se relaciona com ela. O intercessor que ora pelos seus inimigos eventualmente para de tê-los, porque é impossível interceder genuinamente por alguém e continuar odiando essa pessoa. Murray também desenvolveu o que chamava de oração sistemática, não no sentido de fria ou mecânica, mas no sentido de organizada e intencional. Ele tinha um caderno dividido por dias da semana, com categorias específicas de oração para cada dia. Família na segunda, igreja local na terça, missões mundiais na quarta, líderes políticos na quinta, avivamento nacional na sexta, jovens no sábado, descanso e adoração no domingo. A oração que não tem intenção se torna repetição. E repetição sem coração é o que Jesus chamou de oração vã. Havia também a questão do avivamento como responsabilidade, não como evento que Deus envia quando quer, mas como resultado de condições espirituais que a igreja cria ou negligencia. Murray era enfático nesse ponto. O avivamento não é soberano no sentido de imprevisível. Deus deu padrões claros nas Escrituras: arrependimento, oração, humildade, busca. Quando esses padrões são seguidos, o avivamento vem. Não porque Deus é forçado, mas porque Ele prometeu. Deus não retém o avivamento de quem o busca nos seus termos. Ele o retém de quem o busca nos próprios termos. Murray também escreveu sobre um aspecto pouco discutido da intercessão:
o desgaste espiritual de quem intercede continuamente e como evitar o esgotamento nessa prática. Ele observava que muitos intercessores ardorosos abandonavam a prática depois de alguns anos. Não porque deixaram de crer, mas porque queimaram suas próprias forças tentando carregar pesos que não eram deles para carregar sozinhos. Há uma diferença entre interceder e carregar. O intercessor genuíno apresenta o peso a Deus e o deixa lá. O intercessor exausto tenta carregar o peso pelo próprio braço enquanto também ora, e dura pouco tempo fazendo as duas coisas. Você pode orar por uma nação inteira sem precisar carregar essa nação nos próprios ombros. A intercessão é apresentação, não fardo. E havia, por fim, o que Murray ensinava sobre o tempo entre o pedido e a resposta na intercessão, especialmente quando se tratava de nações e nunca apenas de indivíduos. Ele dizia que a intercessão por nações exige uma paciência diferente de qualquer outra forma de oração, porque os movimentos de Deus em escala nacional frequentemente atravessam gerações. Você pode não ver o fruto da sua intercessão pela sua nação, mas isso não significa que a oração foi em vão. Significa apenas que você está plantando uma árvore cuja sombra outros vão aproveitar. Há intercessores cujo maior legado nunca vão ver com os próprios olhos, e ainda assim continuam orando, porque sabem que a oração nunca é desperdiçada. Nos 2 últimos episódios, voltamos para o nosso personagem central, John Wesley, para revelar aspectos da sua vida que ainda não exploramos. O fogo que acendeu o maior avivamento da modernidade e a última mensagem que ele deixou antes de morrer. Compartilha essa série com alguém que precisa reacender o fogo espiritual. Até o próximo episódio. Estamos chegando na reta final.